Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, Sensibilidade, nós vamos trazer Ângela Moraes. Ângela Moraes está na cidade de Bauru. Ele é jornalista e escreveu um livro, Quando o Amor Encontra Dor. Seja bem-vindo ao programa Sensibilidade, Ângela Moraes. Olá, Damião. Olá, amigos ouvintes. Muito boa tarde, né? Bom dia, boa noite, dependendo, né, do horário que você está vendo esse programa. Estou muito feliz de participar aqui com vocês. Ângela, vamos começar apresentando você para aqueles que estão nos acompanhando aqui no programa Sensibilidade. Eu queria conhecer um pouco mais de você, antes da gente falar um pouco do livro. Ângela Moraes por Ângela Moraes. Fala um pouco de você pra gente, Ângela. Bom, vamos lá. Bem, eu sou jornalista e antes de ser jornalista, eu acho que eu posso dizer que eu já havia me tornado espírita, tá? Eu cheguei ao espiritismo lá pelos meus 18 anos, mais ou menos, extremamente questionadora, querendo saber tudo, né? Querendo entender o funcionamento da vida, o porquê das coisas. Então foi assim que eu cheguei na doutrina espírita, me encantei absolutamente pela filosofia, né, de vida que é a gente enxergar a experiência da vida de uma forma ampliada. Então foi assim que eu cheguei na doutrina. Participei muito tempo do jornal Momento Espírita como editora do Centro Espírita Amor e Caridade, aqui de Bauru, e trabalhei num programa de rádio com o Richard Simonetti e mais amigos colaboradores. Fizemos uma novela espírita, você acredita, Damião? E tive muita proximidade com o Richard, eu acredito que muitos conhecem, né, o Richard Simonetti, que me trouxe assim muito aprendizado. Então, eu acho que a gente está sempre aprendendo e a gente às vezes tem assim a grata, né, satisfação de ter podido também aprender com pessoas tão referência que nos auxiliam nessa jornada. Então, eu acho que é um pouquinho sobre isso. Então, eu sou espírita há pelo menos 30 anos, podemos colocar assim, apaixonada pela filosofia espírita e tenho já um livro publicado chamado Respostas que a Vida Traz, em 2010, pela editora Mitos, tá? Com a participação e a colaboração do nosso amigo Orson Peter Carrara, que me fez esse convite. Foi maravilhoso, um livro que teve muita tiragem, foi excelente. E depois são muitas as jornadas, né, que a gente vai empreendendo nesse nosso aprendizado espírita. Eu sou mãe, meus 2 filhos hoje já têm 23 e 24 anos. Também sou vó, meu neto tem 3 aninhos. E a gente segue aprendendo. Eu acho que não tem fim, né, essa jornada. Eu acho que eu poderia falar isso sobre mim. É difícil falar sobre a gente, né? Mas é muito gostoso a gente conhecer primeiro a Ângela Moraes, que vai estar conversando um pouco com a gente. Agora, essa parte de você ser jornalista, você escreveu Quando o Amor Encontra Dor, que é o mais recente livro, né? E aí, não é um romance, não é um livro técnico, mas você trabalhou esse livro como uma jornalista na reunião mediúnica. Agora explica isso pra gente, Ângela Moraes. Não é difícil de entender. Eu sou apaixonada por histórias de vida. E aí, esse primeiro livro de contos que eu lancei em 2010 eram histórias reais de pessoas que eu conheci, pessoas, inclusive, às vezes, histórias de jornais. Então, sempre eu gosto de partir de uma história real, com toda a complexidade, né, que existe numa vida real, para trazer um ensinamento evangélico. Isso é uma conduta que eu gosto
como escritora espírita, de trabalhar. Eu não tenho criatividade, eu falo para inventar um personagem, sabe assim? Eu prefiro partir de uma história verídica. E aí, depois que eu lancei o livro de contos em 2010, eu não tinha mais história para contar. Eu já tinha falado de todo mundo que eu conheço. Então, aliás, o pessoal já falou, para de contar as nossas histórias nos seus livros. E aí me veio aquela ideia, né? Por que não contar as histórias dos irmãos que se apresentam na reunião mediúnica? São histórias reais, são pessoas reais, tem toda a complexidade, né, das dores e das situações que levaram essas pessoas àquele exato momento de serem atendidas ali, desde todo o seu passado, né, de dores até o resgate que é feito, o trabalho de equipe espiritual, para ser trazido na reunião. Então, seria uma forma de conhecer e explorar um pouco mais, né, no sentido de aprendizado, o que essas histórias poderiam nos contar, né? E foi assim que eu fiz, então, a proposta para um centro espírita que a gente participava, na época, e o dirigente gostou, com muita seriedade, pediu para eu fazer um projeto por escrito, mandar. Eles fizeram votação em diretoria, conversaram com o dirigente de reunião mediúnica, dirigente de estudos, né, espíritas, para que todos estivessem em concordância com essa iniciativa de ter alguém na reunião mediúnica. Então, meu pedido era para fazer laboratório, né, que é eu ficar quietinha lá e não atrapalhar a reunião. Essa era a proposta, né? E tomando nota, né, gravando a reunião, para poder reportar, tentar retirar algumas histórias, né? A gente sabe que na reunião mediúnica nem todas as histórias a gente consegue conhecer o começo, meio, né? E o fim não tem, mas o começo e meio. A gente acaba sendo ali, né, quase que um pronto atendimento, né? Você dá aquele primeiro socorro e já encaminha. Então, nem sempre a história vem completa. Mas é uma forma de fazer laboratório e aprender. E foi assim que eles, então, me autorizaram, eu me comprometi que eu não ia dar bafão na reunião mediúnica, eu não ia sair correndo, não ia dar chilique, né, tipo aquele medo que dá, às vezes, para quem não está acostumado com a reunião mediúnica, mas eu já havia feito o COEM, que é o curso de orientação espírita e mediúnica, uns 10 anos antes, e eu acabei não ficando na reunião mediúnica por conta de agenda, criança pequena, tal. Eu fiz o COEM, mas não participei da reunião mediúnica naquela ocasião. E aí, mais de 10 anos depois, com essa ideia do livro, foi que deu certo de eu voltar à reunião mediúnica e com esse propósito, coletar histórias de vida. E aí, dessa trajetória, surgiu Quando o Amor Encontra a Dor. Quer dizer, então, baseado ali em histórias da reunião, das reuniões mediúnicas que você foi acompanhando. Eu vou pedir, então, para você, né, para a gente poder... E aí, como é que é essa história? Dá para contar uma dessas histórias que estão aí do Quando o Amor Encontra a Dor para a gente, Ângela? Tá, sim. Mas tem um fato que eu não falei ainda e que isso muda tudo. Então, eu vou começar por aí. Na primeira reunião que eu participei, que lá nesse centro, né, eu não sei se essa é uma prática de todas as casas, mas naquela casa, eles têm uma prática de que sempre que vai entrar alguém na reunião mediúnica, essa pessoa vai participar das 3 primeiras semanas somente da parte de estudo, né, para ir harmonizando a nossa energia, né, com a do grupo e tal. E somente na quarta reunião é que a gente passa efetivamente a ficar a reunião toda, incluindo a parte prática. Então eu fiz todo esse proclame, conheci as pessoas, né, fui extremamente bem recebida, assim, foi uma sensação, Damião, de voltar para casa. Foi muito intenso. E fiz essa harmonização. E quando chegou na primeira reunião, efetivamente, eu estava muito, né, curiosa, cheia de expectativa. Nossa, que legal, eu vou conhecer o trabalho mediúnico e tal. E, de fato, foi uma reunião lindíssima. E eu fiquei quietinha lá, né, para não atrapalhar, e percebia que conforme as médiuns iam trazendo a manifestação dos irmãos,
na minha cabeça se formava assim um cenário completo daquilo que ela estava falando. E ainda pensei, falei, gente, como a nossa mente é criativa, né? Nossa, eu fiquei impressionada com a capacidade da minha mente de criar o cenário que a médium estava falando. E eu comecei a achar espantoso no primeiro dia, que ao final da reunião, quando a médium dava mais detalhes sobre o local, ele batia com aquelas ideias que tinha vindo na minha cabeça. E achei interessante, mas não falei nada, né? Falei, deve ser normal isso, sei lá. Quando foi a segunda reunião, eu estava bem, até estranhei, porque o orientador pergunta se todo mundo passou bem a semana, como é que estavam naquele dia. E as médiuns já relatavam alguma coisa, assim, eu estou um pouco estranha, eu hoje estou um pouco de mal-estar, e isso já denota uma conexão, né, com os irmãos ali preparados para o atendimento. E eu estava bem, até naquele dia, tranquila, e eles falaram assim, mas Ângela, você é café pequeno, pode ficar tranquilo. Eu achei estranha, né, a colocação, mas fiquei tranquila. Porém, Damião, começou uma coceira em mim, inexplicável naquela reunião. Parecia que eu estava assim com sarna. Ai, coça aqui, coça ali, coça lá. E eu para não fazer barulho, né, na cadeira, que fica nheque-nheque, e eu me controlando com aquela coceira, eu quase não consegui prestar atenção nas histórias, de tanto que aquilo me incomodou. E quando acabou a reunião, eu relatei, né? O orientador pergunta para cada um se fulano ficou bem, se fulano ficou bem, Ângela ficou bem. Falei, fiquei. Só que me deu uma coceira muito estranha. E agora passou. E as médias fizeram assim. Ih! Aí eu pensei, nada, né? Porque eu sou uma pedra mediúnica, nunca achei que eu tivesse qualquer tipo de sensibilidade, nunca me aprofundei na parte da mediunidade, né? E eu devo confessar que eu tinha um certo medinho de espírito. Olha isso, uma espírita com medo de espírito? Tem, e eu era uma delas. Mas, para mim, eu não achei que tivesse nenhum tipo de mediunidade envolvida. Na terceira reunião, diferentemente das anteriores, eu cheguei lá e eu passei o dia todo com a cabeça esquisita, parecia um balão. E uma angústia, uma coisa ruim, estranha no meu coração. E eu fui, porque se eu me comprometo a um trabalho, eu vou, pode estar chovendo, pode estar nevando, só se eu estiver muito doente, internado. Se eu estiver mais ou menos, eu vou. E fui. E naquela reunião, voltou aquela coceira. Aquela coceira, aquela coceira. E quando chegou para o final da reunião, o orientador perguntou se, né, cada um de nós estávamos bem. E ele chegou em mim e eu estava tão esquisita, parecia que eu estava com a pressão baixa, sabe alguma coisa assim, quando a gente fica com aquela cabeça ruim? Eu não estava conseguindo nem prestar atenção na reunião. E aí eu relatei isso, eu falei, não, eu não estou bem, mas eu acho que sou eu, né? Eu não sei, eu estou me sentindo mal. E no que eu falei isso, os médiuns de apoio da reunião já se levantaram e vieram para me ajudar. O orientador já veio para o meu lado, abaixou assim do meu lado, e eu lembro assim como se fosse hoje, e ele já perguntou assim no meu ouvido, me fala o que você está sentindo, irmã. E eu tive naquele momento uma explosão de choro que eu não esperava, mas um choro que não parava, e uma dor, uma angústia, e eu falando para o orientador assim, eu tô com vontade de chorar, mas eu não sei por quê, não sou eu, quer dizer, não sei, eu não tô vendo nenhum espírito, não tô escutando, eu achava que eu tinha que ver ou escutar. Eu não tô vendo ninguém, só que esse choro não para. E com isso, ele foi conversando, conduzindo, e ele já parou de falar com a Ângela naquele momento e começou a falar com a mulher que chorava. E dali a pouco eu percebi, Ângela, que eu estava ao lado da mulher que chorava. E ele estava conversando com ela. E aí eu percebi, naquele dia, eu me descobri médium. E isso mudou tudo na narrativa do livro. Porque uma coisa é, como repórter, eu ficar isenta e reportando a história que alguém está narrando. Outra coisa é quando eu participo da história.
E aí, como eu entendi que a partir daquele dia eu interferiria muito na narrativa e eu conhecia muito pouco da mediunidade prática, então eu parei o projeto do livro. Eu fiquei 5 anos somente exercitando a mediunidade, trabalhando na mediunidade, e depois eu retomei o projeto do livro. E nesse meio tempo eu fui gravando as histórias, todas, né? Eu tenho nem sei quantas 1000 horas de reunião mediúnica gravado, e fui marcando aquelas que me marcaram muito pelo contexto, para que eu pudesse narrar no livro depois. E aí o livro, então, acabou sendo a eleição, vamos dizer assim, das 10 histórias que eu acho que foram mais impactantes para mim. E aí, lógico, que eu fiquei com muita dor no coração de não colocar muitas outras histórias que foram, que mexeram fundo comigo, mas o livro não pode ser muito longo, né? Senão as pessoas já têm uma certa dificuldade de leitura hoje. Então, para não ficar um livro muito comprido. Mas eu acho que eu tenho material para mais uns 10 livros, contando histórias de milhões, assim, de nuances, de dores de pessoas, de situações, de lugares. Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei nas histórias. Que linda história, né, Ângela? Que na verdade é aquilo, né? Você achou, só uma porta, eu não ouço, não vejo, tá tudo bem, eu só quero fazer o trabalho. Como, né, a espiritualidade levou você ali para esse trabalho e aí você se descobrindo, né? Quer dizer, é lindo isso porque a partir do que você disse, né? São muitas as histórias, a cada semana a gente acaba convivendo com essa realidade, né? De ajudar, né? De buscar ajudar tantas e tantas pessoas. E são essas histórias, né? Que, na verdade, é aquilo que você falou. Você pega aquele momento, né? Para aqueles que estão acompanhando o programa Sensibilidade e não conhecem, essas reuniões, elas acontecem, né, Ângela? Você podia até contar um pouco para que as pessoas possam entender com aqueles que fizeram a passagem, desencarnaram, e que não sabem, muitos deles não sabem que fizeram a passagem, né, Ângela? Com certeza. Inclusive, eu acho até que uma das histórias que eu coloco no livro, é justamente a primeira história que eu coloco no livro, foi uma que eu assisti da médium, não foi eu participando. E é esse o caso, né? Eu achei muito interessante porque a médium, ela reportou assim, ela começou a comunicação dela assim, é, credo, que silêncio, vocês estão tudo morto? Que lugar que é esse? Parece um velório. E o orientador, com uma doçura, ele percebeu que a irmã não sabia o que tinha acontecido com ela. Então ele falou: não, nós estamos quietinhos porque a gente estava em oração, mas ninguém morre. E ela falou: credo, mas cadê? Eu gosto de dançar, eu gosto de vida, eu gosto de alegria, eu gosto de balada, né? Cadê a festa? Me mandaram aqui, falaram que ia ter uma festa, as pessoas conversando, e eu chego aqui, vocês estão tudo aí nessa mortice? E o orientador falou assim, né? Aqui não é uma festa, mas é uma reunião de amigos. E a gente estava conversando até agora há pouco, paramos para fazer uma oração, e aí você chegou, então você pode conversar com a gente também. E ela falou assim, não, mas eu não quero conversar, não. Vocês estão muito para baixo, vocês estão parecendo minha avó. A minha avó é sempre assim, ó, crê em Deus Pai, ela só sabe ficar rezando. Ah, não, eu gosto de viver. E ele falou assim, puxa vida, estamos todos vivos. Mas essas festas, essa balada que você foi e que costumava ir, talvez a última delas não tenha te feito bem, não é? Tenta lembrar. E ela mudou de assunto, ela mudou a expressão. Eu achei interessante, a médium mudou a expressão e a moça falou: pera, mas parece que eu estou na sala da casa da minha avó, por que ela não me ouve? E quando ela falou isso, Damião, eu que estava lá quietinho, observando a cena, né, fechava os olhos, eu fechei o olho e eu me vi numa sala de uma casa, tipo um sobrado, sabe quando a sala é embaixo e tem um andar em cima?
E naquele andar de baixo na sala, tinha um sofá tipo de corino amarelo, gema de ovo, que era bem comum assim antigamente. Um buffet assim de uma madeira mais escura, uma poltrona aqui desse lado e uns crochêzinhos, inclusive, na parte das costas assim do sofá. E eu vi uma senhorinha sentada, né, no canto do sofá, com uma tristeza, mas numa tristeza que eu tive vontade de chorar daquela cena ter se desenhado na minha cabeça. E a médium então falou assim, né, dando vazão à irmã: mas olha, eu tô aqui na sala da minha avó e eu falo com ela e ela não me ouve. E olha, tem uma irmã aqui comigo me segurando. Eu tô vendo ela lá embaixo, eu tô chamando e ela não responde. E na minha cena, eu pensei ter visto uma escada mesmo e duas pessoas ali em cima. Eu fiquei tão impressionada com isso, eu falei, gente, eu consegui. Veio na minha cabeça uma cena muito, né, parecida com o que a médium estava falando antes da médium falar. E aí o orientador foi conversando com ela, com toda aquela delicadeza. Ele falou, ela não vai te escutar agora, porque agora você está diferente. Você está em outra forma, né? E ela, então, eu me lembro disso com o coração muito apertado, assim, porque ela desabou num choro muito doído e falou, eu morri. E o orientador falou para ela, não, ninguém morre, mas você está diferente agora. E ali ela foi sendo, né, encaminhada para o atendimento, benfeitores vieram buscá-la, e assim a médium foi narrando. E eu fiquei muito impressionada pela quantidade de irmãos que não sabem que desencarnaram e são trazidos à reunião mediúnica para que recebam esse acolhimento nosso como um posto de socorro mesmo, como um hospital, né? Mas não só os que não sabem. A gente, assim, nessa trajetória, quem já trabalha em reunião mediúnica sabe que é assim mesmo, dezenas, centenas de irmãos que sabem que desencarnaram, mas que não querem se desapegar aqui do plano terreno. Talvez a uma casa, talvez a alguém, talvez a algum bem material, e muitas das vezes não espera que a pessoa fique de que alguma coisa vai acontecer, alguém vai buscar, e a pessoa não vai, né, não aceita ser acolhida pelos benfeitores que vão buscá-la, e aí, pela interferência, inclusive, né, pelo amor desses que interferem por ela, intercedem por ela é levada a uma reunião mediúnica e a gente pode conversar, e ela, então, nos percebe, né, o carinho, o amor, de uma forma mais, uma amizade, né, percebe de uma forma mais próxima. Então, muitos casos de irmãos que sabem que já desencarnaram, mas não querem ir, aqueles que não sabem, e muitos irmãos que sabem que já desencarnaram e estão habituados ao umbral, que é um ambiente de dor, vamos dizer assim, que envolve aqui o nosso plano. E enquanto a pessoa está numa vibração de dor ou de raiva, de desesperação, de mágoa, de violência, ela fica presa, vamos dizer assim, a essa atmosfera, né, vibracional. E não consegue ascender aos planos mais evoluídos. E o umbral, então, tem verdadeiras cidades, né? Sei lá, milhares de cidades, umas maiores, outras menores, vilarejos, onde vivem verdadeiras comunidades. Comunidades de variados tipos, mas principalmente existem aqueles que estão endurecidos no mal. Sim, a gente lidou muito com, a gente chama de líderes, né, do umbral, que são irmãos endurecidos na dor e que usam da violência para existir, poderia dizer dessa forma. E muitos deles são trazidos à nossa reunião também, para que eles possam ter um choque de contato com as energias mais sublimes através do nosso corpo físico.
Então a gente vai conversando com esses irmãos. Alguns não aceitam o diálogo, mas ali pelo passe, né, pela vibração que a gente faz, pelas palavras que a gente vai falando e a vibração da nossa voz, pelo amor que a gente coloca e compaixão, vai quebrando, né, um pouco essa dureza, para que também a gente possa resgatar irmãos vitimizados por esses líderes do umbral. Então, foram milhares de resgates que nós realizamos e que eu coloco no livro, alguns deles bastante complexos até. Porque eu acho que é muito importante para o leitor espírita que está buscando conhecer a mediunidade, que ele tenha mais informações sobre o processo mediúnico, né? E então é uma realidade, obviamente, que pelo meu filtro, né? Pelo filtro da minha experiência, utilizando aí da minha da mediunidade que mais se fez presente para mim, que é o desdobramento. Mas é lógico que cada médium tem outras formas, né, de expressar-se, de perceber e captar o mundo espiritual, então não é, o que eu estou falando não é uma expressão da realidade, eu acho que é importante isso. É uma expressão da forma como eu consegui perceber aquela realidade, né? E com isso a gente percebe que o trabalho mediúnico vai muito além do irmão que não sabe que desencarnou, né? Então, e é incrível que a divina bondade chegue a locais tão profundos de dor, muito profundos, extremamente cruéis. Nós estamos conversando com Ângela Moraes, que ela está trazendo esse livro, né? Quando o Amor Encontra a Dor, que é uma jornalista da Reunião Mediúnica. É bacana para que a gente possa conversar com você, amigo ouvinte, telespectador, se acompanha o programa Sensibilidade, veja os relatos da Ângela. Para quem já trabalha no trabalho da Reunião Mediúnica, é lindo o trabalho que você está fazendo, então para que você possa entender. Então, para quem trabalha, pare e fala, olha, o médium está ali, está conversando com aquela pessoa que desencarnou, e o outro médium, você vê que está numa outra posição, já tem na sua mente todo o ambiente onde aquilo está acontecendo, ele vai até esse lugar onde está acontecendo. Olha que lindo, essa comprovação para que aquilo realmente está acontecendo. Para você que está aí não conhece, fica o convite, ela tem que estudar. Vai fazer o curso do Livro dos Espíritos, depois, na sequência, o Livro dos Médiuns, é o COEI, que você vai poder, ao final do curso, poder trabalhar. E aí, né, Ângela, quando é desafiador, quando você está ali, naquele momento, né, naqueles minutos ali, tentando orientar aquela pessoa exatamente, e aí com as palavras muito corretas, né? Porque a pessoa já está abalada, então você não vai poder chegar ali e falar, você morreu. Não morreu, porque a vida continua. Então, como você, de forma muito amorosa, você vai estar trabalhando, contando para aquela pessoa, para aquele espírito, que ele fez a passagem, para que ele possa, aí sim, ter o amparo e conseguir ver, né, o amparo dos bons amigos espirituais que estão ao lado dele, né, Ângela Moraes? Essa questão de contar ou não contar para o irmão, né, que ele já fez a passagem, vai muito do momento, né? Eu notei que eu, enquanto médium, né, percebia que alguns irmãos tinham verdadeiro pavor dessa questão, de pensar que desencarnou, né? Então, e o orientador, estando muito conectado com a energia do médium, com toda a energia do grupo, ele percebe isso, né? Então, aquele que vai conversar com o irmão precisa estar realmente conectado pelo coração para que seja muito empática essa conversa. Então, teve situações em que eu vi que o orientador falou para o espírito, literalmente, que ele já não estava mais no plano físico e que havia acontecido. E em outros momentos, não. Em outros momentos, ele não falou, ele só falou que aquele irmão precisava de um auxílio medicamentoso, urgente, e que nós éramos um hospital.
Porque a espiritualidade manda os enfermeiros para vir acolher a pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa vai realmente se dar conta do que aconteceu depois que ela já está em atendimento lá no hospital espiritual e não é mais com a gente, né? O importante não é que ela saiba, o importante é que ela aceite a ajuda para ser acolhida e saia do ambiente onde ela estava, né? Seja aqui na Terra ou no umbral, é um ambiente de dor, né? Para ela poder retornar com a jornada dela. Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Para quem não conhece a constituição de uma reunião mediúnica, aproveitando, a reunião mediúnica ela é composta pelos médiuns, né? Que são as pessoas que fazem a comunicação do mundo espiritual, né? E essas comunicações são preparadas pela equipe de benfeitores espirituais. Os atendimentos que são feitos em cada semana são preparados pela espiritualidade e a gente é um instrumento. Então, a gente vai e que for trazido, com certeza, foi planejado pela espiritualidade. O orientador, né, que pode até ter mais de um, dependendo do tamanho, são aqueles ou esclarecedores, né, ou doutrinadores. A gente não usa mais falar doutrinador, porque a palavra doutrinar tem outro sentido. Mas os esclarecedores, né, ou orientadores, é a pessoa que vai conversar com esse irmão, que vai atendê-lo, igual um atendimento fraterno, né? Vai conversar, que vai escutar a dor dessa pessoa, né? Ou o que está acontecendo ali, e buscar o auxílio também da espiritualidade para esse irmão. E uma reunião mediúnica, eu gosto de enfatizar isso, e isso foi muito marcante para mim, ela precisa de médiuns de apoio. Os médiuns de apoio são pessoas que não apresentam a mediunidade ostensiva, ou seja, ela é igual eu quando achava que eu era uma pedra, sabe assim? Tipo, ela não fala, não escuta, não tem aquela facilidade de comunicar, mas ela está ali em oração, né? Em vibração, que a gente costuma dizer. E numa linguagem técnica da mediunidade, ela está ali cedendo o ectoplasma. E sem os médiuns de apoio, que ficam lá quietinhos do começo ao fim, a gente não consegue fazer a manifestação mediúnica adequadamente. No desdobramento, que para mim é a minha mediunidade que eu tenho mais facilidade, eu me projeto até o local aonde o atendimento vai acontecer. E eu tive muita clareza de que quanto mais médiuns de apoio tinha naquela noite, porque tem semana que um ou outro não pode ir, acaba faltando. E isso enfraquece, né, a atmosfera fluídica. Quando tinha pouca gente na reunião, eu conseguia captar poucos detalhes do ambiente. E quando a reunião estava completa, com todos os integrantes vibrando ali em oração, eu conseguia captar mais detalhes do ambiente. Então, nós precisamos desses 3 grupos. E muita gente fala assim, eu não tenho nada, eu não vejo nada, eu não vou ficar lá na reunião sem fazer nada. Não, você vai contribuir muito para o trabalho. Quem não sabe trabalhar em equipe, eu sugiro que vá a uma reunião mediúnica porque vai aprender. Se não aprender, vai acabar não ficando. É um trabalho muito conjunto. Em todos os desdobramentos que eu não estive sozinha. Eu podia ver que o orientador também estava, muitos dos médiuns da mesa também estavam naquele local. Então, a gente trabalha como um grupo único mesmo, né? Um trabalho muito junto. E é lindo, né, quando a gente consegue trazer a Ângela Moraes para explicar, conversar um pouco, né, de uma reunião mediúnica que ela escreveu, Quando o Amor Encontra a Dor. E esse tema, né, Quando o Amor Encontra a Dor, onde você foi buscar esse tema, Ângela Moraes? Olha, eu sempre acho um desafio colocar nome nas coisas. Livro, então, eu acho mais difícil ainda. E primeiro nós captamos as histórias, né? Fizemos aquela curadoria, foi todo o processo, a redação. Aliás, falando sobre a redação do livro, como jornalista, eu deixo muito claro, o livro tem os diálogos praticamente transcritos,
tá, Damião? Eu não adulterei nenhuma fala. Eu tive que suprimir algumas que às vezes o espírito se repete ou o orientador se repete, mas eu não alterei fala nenhuma. Ela é bem literal da forma como aconteceu. E aí, para pensar esse nome, eu coletei muitas sugestões com o pessoal do grupo mesmo, que eles participaram de todas as formas. Me ajudaram a decupar os áudios, porque tinha muita história, me ajudaram a transcrever histórias, me ajudaram a revisar o livro e me deram muitas sugestões de nomes. E olha que foi um processo difícil, mas depois pensando, eu falei, gente, eu queria muito destacar a importância do trabalho do grupo mediúnico chegar às regiões de dor, que o que expressa esse livro, né? E aí veio esse nome, Quando o Amor Encontra Dor, porque precisa ter muito amor para trabalhar na reunião mediúnica. E é um amor no sentido da compaixão, do amor fraternal, do amor que não julga, né? A gente não pode ficar ali julgando, esse irmão é do mal, ele é do bem, ele merece, ele não merece. A gente não tem que pensar isso. Você tem que ir lá e ajudar, e fazer o possível para esse irmão sair daquela situação. Então é muito amor envolvido, né? É um desprendimento. É muito amor a esse trabalho, considerando que você não está ali para ajudar o seu parente, o seu conhecido, é um estranho. E não importa, você está ali por ele. E também, as dores que nós encontramos são tão variadas, foram tão, assim, diferentes na forma, na profundidade, nas nuances, nas misturas entre bem e mal, né? Entre aquilo que dói e aquilo que ainda existe dentro de cada um, em formato de esperança ou de amor por alguém. Então, em determinado momento, provavelmente a espiritualidade me ajudou, mas essa expressão fez muito sentido, né? Que é quando nós, colocando ali, né, a nossa capacidade de amar, ainda que com as limitações que todos nós temos, mas integralmente, né, para aqueles irmãos, e quando esse amor os encontra naquela situação, é que a gente percebe o milagre, vamos dizer assim, acontecer, né? Eu posso dizer seguramente, Damião, que participar da reunião mediúnica foi a melhor coisa que me aconteceu nessa encarnação. Eu posso seguramente dizer que a coisa mais significativa para mim nessa encarnação foi vencer o medo dos espíritos, me entregar, confiar na espiritualidade, no grupo mediúnico, trabalhar e um senso de realização difícil até de descrever. Mas eu tenho uma forma de descrever isso. Tem uma parábola que eu conheci quando eu tinha uns 12 anos, que é a parábola da ovelha perdida. E eu acho incrível que, naquela época, eu não entendi a mensagem da parábola, eu achei até injusta. Para quem não se lembra, né, a parábola da ovelha perdida diz assim, que o pastor estava, né, tocando as ovelhas e uma delas se perdeu. Então, de 100 ovelhas que ele tinha no pasto, uma se perdeu e o pastor deixou as 99 lá no pasto, onde estava, e foi buscar aquela que estava faltando. Essa é uma narrativa de Jesus, né? Uma parábola de Jesus explicando. E Jesus disse assim como o pastor, o nosso Pai que está no céu também vai buscar todas as suas ovelhas que se perderem. E mais vale uma ovelha que se perdeu ser encontrada, né, ser resgatada, do que as 99 justas que ficaram no pasto. Quando eu ouvi aquilo com 12 anos, eu pensei, mas que injustiça! Como assim? As 99 que estão fazendo tudo certinho, né? Estão tentando melhorar, estão ajudando o próximo, estão querendo ser pessoas do bem,
Para essa não tem festa no céu, né? Agora, para essa que foi resgatada, Jesus fala na parábola: chame os seus vizinhos, vamos comemorar, porque a minha ovelha que estava perdida foi encontrada. Agora, por causa de um irmão, que de repente é alguém cruel, é alguém que fez maldade com outras pessoas, ele vai ser resgatado e vai ter festa no céu? Eu não conseguia entender isso. E aí, quando eu passei a participar da reunião mediúnica e a sentir o efeito que é quando o amor dos irmãos encarnados, dos benfeitores espirituais, encontram a dor desses irmãos, eu entendi que a gente faz parte das 99 ovelhas que ficaram no pasto, e somos nós que fazemos a festa para essa que voltou. A felicidade é nossa de ter trazido esse irmão para nós. Então, assim, fez muito sentido para mim essa parábola, depois que eu conheci a reunião mediúnica. Eu até tinha, o primeiro título que eu tinha pensado colocar era a Ovelha Perdida, ou Ovelha Ferida, mas eu achei que não ia ficar um título muito interessante. Ninguém quer ler um livro sobre uma ovelha, né? Então, ao tomar contato com essa ideia de quando o amor encontra dor, aí eu falei, eu ainda estou falando sobre a festa no céu, que nós sentimos a felicidade de resgatar uma ovelha, um irmão querido, né, que estava perdido. Então, eu acho que poderia ser nessa linha, para explicar um pouco dessa proposta do título. Estamos conversando com Ângela Moraes, lá da cidade de Bauru, ela que está lançando aí o seu segundo livro, Quando o Amor Encontra Dor. Ângela, a gente já está indo para os minutos finais do nosso programa Sensibilidade, mas ainda em tempo de você poder dizer para a gente onde a gente encontra Quando o Amor Encontra Dor e a sua mensagem final. Ângela Moraes. O livro Quando o Amor Encontra Dor, vou mostrar de novo, não sei se vai ficar espelhado. Ele aqui foi editado pela editora Vida Eterna. A editora Vida Eterna, você compra pelo site, né? Você digita Quando o Amor Encontra Dor, Vida Eterna, já vem, você vai encontrar o link para comprar esse livro com a editora que fica em Duartina, aqui em São Paulo. Essa editora faz um trabalho incrível. Toda a verba da editora é revertida para projetos sociais que são financiados por eles. E, em particular, eu pedi, né, ao meu editor, no caso o Diego, se nós poderíamos direcionar a renda desse livro para um projeto social que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. Existe uma situação lá de muitos imigrantes venezuelanos que estão vindo para aquela região em busca de apoio, de abrigo. São famílias com crianças e homens, mulheres que vêm buscar abrigo, procurar um emprego e fugir de uma situação terrível que eles estão passando lá. E essas pessoas não estão encontrando emprego suficiente, locais para ficar, estão ficando nas ruas. Então, são famílias em situações de rua. Tem um trabalho que é feito lá, que é o projeto Vitor Hugo Alimentando Almas, e é um trabalho lindíssimo, feito por um grupo espírita. Eles levam marmita, roupa, coberta, o que for preciso, ali, o que eles conseguem arrecadar, estão oferecendo um suporte para esse grupo, para esses imigrantes, que já passam de 5.000, foi a última estatística que eu tive de lá. Então, isso me dói profundamente, porque eu acredito que se para um desencarnado sair da própria casa já é extremamente difícil, porque é a nossa sensação de segurança, né? Que dirá para um encarnado sair da própria casa com a roupa do corpo e fugir. Então, a questão do refugiado toca muito o meu coração. Eu pedi para que toda a verba desse livro seja direcionado para esse grupo que faz
o apoio aos refugiados venezuelanos lá no Mato Grosso do Sul. Tá? Então, Editora Vida Eterna, você escreve no Google lá, Quando o Amor Encontra a Dor, né? E Editora Vida Eterna, que já vai ter o link para conseguir o livro. Ângela Moraes, foi um prazerzaço conversar com você aqui do programa Sensibilidade. Sucesso para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Ângela. Eu que agradeço, Damião. Agradeço a você, a toda a equipe que me acolheu, aí o pessoal da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. É uma alegria estar com vocês e é uma alegria reforçar um convite. Se eu posso reforçar um convite antes de finalizar? Sim, por favor. O meu convite é para que você, espírita ou simpatizante, vá para a reunião mediúnica. Vá estudar, faz o COEM, né, o curso de orientação espírita e mediúnica. Pela Federação Espírita Brasileira tem um outro nome esse curso, mas também é preparação para a mediunidade. Integre-se a um trabalho na mediunidade. Tem trabalho para todos. Tem milhares, dezenas, centenas de milhares de irmãos que habitam o mundo espiritual em situação de dor. Então, nunca teremos trabalhadores suficientes. Então, meu convite é para que você leia o livro, se sinta tocado por essa dedicação e que possa se integrar a um trabalho mediúnico aí na sua cidade, na sua localidade, com certeza fazer diferença na vida de muitas pessoas e com certeza elas fazerem na sua, de uma forma inesquecível. Ângela Moraes conversou com a gente no programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Tchau. Você ouviu o programa Sensibilidade.